agora está entrando. Boa noite. Estou esperando o Beto entrar. Pastor Beto. Vamos lá. Marcelo. Beto. Mara. Beto, ok. Beto falou que já vem. Aí vem ele. Olá, Ô pastor. paz, A paz. Boa noite. paz de Cristo, galera. Um de nós está descendo uma escada. Tô chegando aqui. Tava falando, consultando os universitários aqui para fazer a entrada, mudou a página do link. Ah, Não sim. tava mais aparecendo aquelas carinhas, sabe? Ah, E aí, sabe como é que é? Amadorismo dos universitários. mas é nóis. A amadorismo é que eles ficam trocando toda hora as coisas de lugar. Marcelo, paz. Mara, boa noite, a Fala, paz. Alex. Boa noite. Não, por que galera entrada? Sim, Karina chegou. Carina. Seja bem-vinda, Karina. Tá cortando minha cabeça, hein? A Carla tá aqui com o retorno do vídeo, né? Ela fica ali com o celular para ver se não tá cortando muita cabeça, né? Tá certo. Como é Isso. que ficou aí? Tá, Quadrado? tá ótimo. No dela ali parece ótimo. Não, o meu tá bom também. Sim? O som tá bom pra vocês aí, galera? Vamos ver alguém aí, vamos ver. Seja bem-vindo, José. Atraso. Normal. Claudete. Oi, Claudete. Bem-vinda, vamos lá. Claudete. Sim? Então vamos fazer assim, Natan, a gente faz uma oração e eu deixo porque eu sei que o tempo é sempre curto, né? Quando o cara começa a falar de coisas que é, são muitas informações para dar, quando o cara vê, já acabou o tempo. Então, Sim. vamos começar. Seja bem-vinda, Claudinha. Vamos lá então, galera, vamos dar um tempinho aí das, das coisas que nos roubam a atenção. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse tempo de estudo da Tua Palavra, da Tua presença. Nós queremos abrir os nossos corações, deixar a nossa mente livre para que o Senhor revele a nós aquela vontade que é a Tua Palavra, que nos orienta, que nos ilumina, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Oramos, Deus, para que o Senhor use o Teu Filho, Deus, Natan, enquanto ele estiver trazendo esse estudo para cada um de nós, e que ele tenha a alegria de ter a sua mente iluminada pelo Senhor enquanto ele fala. Abençoa cada um dos ouvintes, que todos recebam, guardem e pratiquem as verdades do reino do Pai. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Bom, Natan, oi. amém. Abração, pastor. Bom, nós vamos. Hoje a gente vai começar. Hoje a gente vai começar fazendo. Nós vamos fazer assim um apanhado só do que a gente conversou até agora, para colocar em cronologia aquilo que a gente está lendo dentro do livro de Revelações, tá? Então a gente vai falar rapidamente a respeito da cronologia dentro do livro do Apocalipse, tá? De forma que a gente assim entenda como um todo o que é que está sendo contado para os últimos dias, tá? Eu quero só que você se lembre que lá em Isaías, no capítulo 46, se você, oi Helenice, se você ler lá em Isaías, no capítulo 46, versículo 9 e o 10, você vai ver que lá está escrito
que o próprio profeta Isaías fala que Deus já conta o que vai acontecer no final desde o princípio. Vou dar um exemplo disso. O livro de Apocalipse, ele fala que primeiro, a primeira coisa que vai acontecer a apostasia, depois vai acontecer a retirada da igreja da terra, tá? O arrebatamento, depois o anticristo, o governo mundial vai acontecer, tá? Aí depois disso vai ter 144 mil testemunhas judaicas. São 144 mil judeus que vão pregar a palavra para os judeus durante o período de 7 anos da tribulação. Tá? Depois disso chegam as 2 testemunhas que vão ter poder, inclusive, para fazer cair fogo do céu, fazer acontecer durante o período da tribulação, até a metade da tribulação. Aí chega na metade desses 7 anos, com 3 anos e meio, essas testemunhas são mortas. As pessoas, inclusive, vão comemorar, mandando presentes umas para as outras, para comemorar, porque esse pessoal estava atazanando todo mundo, né, de acordo com o que eles pensam. Mas aí, com 3 dias e meio que eles estão mortos, eles são ressuscitados e são chamados para o céu. Eles sobem, né, e vão para o céu e não ficam mais. Aí sim, começa os 3 anos e meio, que é chamado de a grande tribulação, em que acontece o derramar da ira de Deus sobre a terra. Depois que acontece todo esse derramar, aí vejam, as pessoas, mesmo sabendo o que está acontecendo, elas vão ter uma opção pelo diabo. Elas vão ter uma opção por Satanás. Não é que a pessoa está enganada, achando que é uma coisa que ela está vendo, mas a verdade é outra. Não é isso que acontece. O que acontece é que existe uma decisão em seguir o diabo, uma decisão em rejeitar quem Deus é. Aí sim acontece a pior fase da história humana, em que todos os castigos são derramados sobre a terra, até chegar naquele momento em que as nações se reúnem num lugar chamado Megido, num lugar chamado Armagedon, que até tem uma chuva de granizo lá, em que cada granizozinho pesa 35 quilos. Então, é assim, a desgraça de todas as desgraças acontecendo, tá? E quando acontece isso, aí sim Jesus vem. Então essa é a sequência. Você vai perceber que depois que Jesus vem, acontece um período de 1000 anos, tá? Que é um período em que é só a vontade de Deus que é exercida sobre a terra, em toda a sua extensão, porque a palavra de Deus fala que é um governo com cetro de ferro. Lá no capítulo 12 de Apocalipse fala que ele vai reinar com cetro de ferro, né? E aí ele fala lá na frente que serão por 1000 anos o reinado com cetro de ferro. Se você for fazer uma comparação e pegar o livro de Gênesis e virar ele de trás para frente, você vai descobrir que acontece a mesma coisa no Apocalipse e em Gênesis, só que um virado contra o outro. Porque o Apocalipse ele termina, depois que acontece o reinado de 1000 anos, acontece um julgamento, e depois disso a terra já não existe mais, é criado um novo céu e uma nova terra. Se você pegar o Gênesis e for pelo sentido inverso, você vai ver que Gênesis começa com um lugar que não tem a terra, né? Existe só Deus passeando pelo abismo, e aí ele diz, haja luz, e há luz, certo? E aí depois disso, Deus cria o homem, a terra é criada, lá em Apocalipse a terra é destruída, em Gênesis a terra é criada. Aí existe um período de paz, em que Deus criou o homem, e Deus coloca o homem no jardim, e convive com o homem no jardim, passeia com o homem no jardim, falar que Deus descia na viração do dia, né, para conversar com o homem ao entardecer. Você vai ver que esse período de descanso, esse período em que existe prosperidade e que não existe as guerras, tal, acontece de trás para frente nos 1000 anos lá do outro lado, certo? Então você tem lá os 1000 anos também, que é esse período. Aí depois disso acontece o pecado, existe o trauma, a expulsão do jardim. Lá acontece o contrário, né? As pessoas saem
de uma terra destruída para dentro de um período de 1000 anos de descanso. Um pouco para trás disso é aquela bagunça que você vê em Gênesis, né? O homem sai do jardim, chega em Babel, aquela anarquia toda, como se fosse a tribulação que está para frente. Só que acontece uma outra coisa. Nesse meio tempo, entre a saída do jardim e Babel, acontece um arrebatamento também. Enoque é arrebatado. Então, o arrebatamento que acontece lá no livro de Apocalipse, acontece também no livro de Gênesis de trás para frente. Olha só. E aí antes do arrebatamento, o que acontece? Em Gênesis, depois do arrebatamento, o mundo degringola. Tá? Em Apocalipse, antes do arrebatamento, o mundo está degringolando. Acontece a mentira, acontece todo tipo de coisa. Né? Então você vê assim que a Bíblia acaba que ela se espelha, né? O livro de Apocalipse, o livro de Gênesis, eles são iguais, tá? Só que espelhados. E é importante a gente entender isso porque a Bíblia é coesa. Ainda que a gente leia o livro de Apocalipse de maneira isolada, porque se você tentar fazer comparações dentro do livro de Apocalipse, eu estou fazendo uma comparação com relação à Bíblia, mas dentro de Apocalipse as coisas não tendem a funcionar muito bem, porque todas as informações estão dentro do livro de Apocalipse, né, no que se refere aos dias do fim. Mas a gente entende, a gente vê a Bíblia como coesa, você vai ver lá que Gênesis é uma coisa bem parecida, só de trás para frente. Tá? E tem mais uma coisa que é importante a gente saber sobre o livro de Gênesis, que é o seguinte: a gente acredita, a gente sabe que a Bíblia toda foi inspirada por Deus. Mas tem uma curiosidade sobre os primeiros 5 livros da Bíblia. Os judeus, eles têm os primeiros 5 como a Torá, como toda a Bíblia deles, né, é a Torá, são as leis de Moisés que estão lá, e além disso eles ouvem os profetas. Mas, então, esse é o pacote lá do Velho Testamento. Mas especificamente, a Torá, os livros de Moisés, na cultura judaica, eles não acreditam que foi uma simples inspiração de Deus que soprou as palavras na orelha do Moisés. Eles dizem que a Torá ela foi ditada por Deus letra por letra, uma por uma. Deus falava letra, Moisés escrevia. Falava letra, Moisés... Deus não contou uma história e falou: Moisés, escreve aí que eu vou te falar. Não, ele foi ditando. Então, existe um nível de exatidão na Torá, a lei, que assim, os judeus levam isso extremamente a sério. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existe até uma coisa muito curiosa sobre a questão da Torá, é que falaram um tempo atrás de um tal de código da Bíblia, não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Mas em que os judeus, eles acreditavam que o Criador tinha codificado uma série de informações nos 5 primeiros livros. E aí só foi acontecer de conseguirem ler isso melhor em 1968, porque eles passaram a fazer a seguinte leitura. Eles pegavam, por exemplo, uma letra do livro, aí eles pulavam determinada quantidade de letras, depois pulavam igual, e ia fazendo uma coisa chamada saltos equidistantes, ou seja, pulava uma letra, pegava outra. Bom, para fazer uma ideia do modelo, de como que eles falavam que tinha alguma coisa na Torá, nesse sentido, né? Se você pegar as versões em hebraico, no original, dos 5 primeiros livros, acontece uma coisa assim facilmente mensurável. Se você pegar a primeira letra da Bíblia, pular 42 e 42, você vai escrever a palavra Torá. Está escrito, está lá. Não é uma coisa assim que dá para a gente falar assim, eu acho que não, isso está lá. Se você pegar o livro de Êxodo, tá? E pegar a primeira letra, a 42ª, a 42ª e a 42ª, você também vai escrever a palavra Torá. Está lá. É a mesma letra, está no mesmo lugar. Se você pegar então Gênesis, Êxodo, Levíticos, o livro de Levíticos não tem a palavra Torá escrita nesses saltos, tá? Não tem. Mas Números e Deuteronômio tem.
A mesma palavra, você pega a primeira, pula 42, 42, 42, você vai ter a palavra Torá, só que ela está escrita de trás para frente. E aí, por último, em Deuteronômio, você também vai ter a mesma coisa acontecendo, a palavra Torá escrita no Deuteronômio também. Gênesis, Levíticos, não, em Deuteronômio. Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, isso mesmo. Então, o que acontece é que Gênesis aponta numa direção. Gênesis, Êxodo, Levíticos não tem, Números, Deuteronômio aponta na outra. Bom, aí você pega o livro de Levíticos, pega a primeira letra, a 42ª, a 42ª e a 42ª, e você vai ter o nome de Deus escrito com 4 letras. O que eu estou dizendo, não estou fazendo uma suposição, estou fazendo uma afirmação, isso está lá desse jeito. Como se toda a Torá apontasse para Deus. Só que a palavra Deus que está escrito no livro de Levíticos é a mesma forma de escrever Jesus. Como se toda a Torá apontasse para Deus Filho. Isso é um fato, porque o hebraico é uma língua assim muito diferente. Porque toda letra em hebraico também é um número, então tem umas coisas lá complicadas. Mas os judeus levam isso muito a sério, por isso que eles usam uma coisa chamada gematria, que é essa leitura assim, dos intervalos e coisa e tal, e faz um monte de coisa complexa, né? E para dizer que o Criador colocou a digital dele nas Escrituras. Então, teve muito judeu que acabou crendo que Jesus era o Messias, porque quando ele vai lendo essas coisas, ele vai ver, olha, tem alguma coisa muito diferente, passa para, enfim, né? Eu só estou dizendo isso para uma ilustração de como que os judeus muitas vezes veem a Bíblia. E isso é interessante, porque o livro de Gênesis, então, quando alguém fala daqueles números, daquele povo vivendo aquele tantão de tempo, né? Eu vou dizer uma coisa para você, era daquele jeito mesmo. É do jeito que está lá. A Bíblia, você pode crer na Bíblia. A Bíblia, ela é uma rocha na qual você pode se apoiar. E eu vou dizer para você que essas coisas que eles encontram lá nesse tal de código aí, não é nem uma gota do que está acontecendo lá. Tem livros escritos sobre isso e coisa e tal, né? Mas por que eu estou falando isso se a gente está falando do fim dos dias? É porque o livro de Gênesis, ele é exatamente isso. Ele é o livro de Apocalipse de trás para frente. Então você vai vendo que quando a Bíblia fala assim, que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, é porque a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ela é a verdade. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê hoje uma pregação separada do juízo. E a gente tem falado muito sobre isso. Veja, a gente tem falado da guerra ao pecado. Por que eu estou insistindo tanto nisso? É porque é o seguinte, é claro que os dias estão acabando. A gente sabe que os dias estão acabando. Né? Assim, a expressão assim, qualquer idiota pode ver claramente isso. Eu posso ver claramente que os dias estão acabando. Né? A gente vê que aquilo que a palavra de Deus falou que ia acontecer, ela está acontecendo. E ela está acontecendo de uma forma incrível. O que você estava fazendo em outubro do ano passado? E olha o que você está fazendo hoje. O que você estava fazendo em janeiro do ano passado? Olha o que você está fazendo hoje. O que você estava fazendo em fevereiro desse ano? E olha como é que nós estamos hoje. Como que o mundo mudou radicalmente de um momento para o outro. Ao mesmo tempo que isso aconteceu um chamado de atenção, Deus chamando a sua atenção e dizendo para você assim, olha, eu estou voltando. Você já teve o tempo de aprender o que você tinha para aprender. Tem muita gente que está querendo só aprender, não quer ensinar e não quer exercer. Deus não admite isso. Deus não admite isso. O chamado à santidade é um chamado à santidade porque você não pode chegar na presença de Deus sujo. Porque Deus é santo. Lembra que a gente falou? Moisés, tira o sapato, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Tá?
Ninguém vê a Deus, porque se você vê a Deus, você morre. Por quê? Porque Deus é santo. Ele não permite que o pecado entre na presença dele. Ele não permite que o seu pecado entre na presença dele. E ele deu um remédio para isso. Ele mandou Jesus para morrer por você, para morrer pelo seu pecado, para que você se tornasse santo. E santo significa separado para ele. Não significa que você viveu a sua vida toda de forma santa, porque isso só Jesus que fez. Mas ele te deu condição de ter santidade a partir do sangue de Jesus. E tem gente que não consegue ouvir isso. Não consegue ouvir que nós estamos sujeitos ao juízo de Deus, a não ser que nós nos tornemos filhos daquela forma que a palavra fala, pois a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ninguém vai ser filho de Deus se não for por Jesus. Ninguém. Da mesma forma, a nossa responsabilidade nesse momento, ela só aumenta quando a gente sabe que os dias estão acabando. Vou dizer para você o que vai acontecer. Veja, não sou eu que estou adivinhando o futuro. Eu só estou lendo o que a Bíblia está falando. Qual que é o próximo passo? Daqui a alguns dias, a última pessoa da nossa família, tá? A última pessoa que vai se tornar igreja, ela vai estar se tornando igreja. Aí nesse dia, a igreja vai estar completamente completa, tá? Todos aqueles que seriam salvos antes da tribulação terão sido salvos. Terão entregado as suas vidas na mão de Jesus. Terão sido salvos, redimidos. Já não estarão mais sujeitos ao juízo de Deus que vem sobre a terra, porque Deus é justo e está acumulando a ira dele, porque fala assim que ele vai derramar a ira dele sobre a terra. Mas daqui a alguns dias isso vai se completar. A última pessoa, que possivelmente pode ser você que vai falar para ela, sabia? Você vai chegar e vai falar assim, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, porque Jesus é salvação para a sua vida. Pode ser a pregação mais truncada do mundo. O cara vai falar, como assim inferno? E aí, se o Espírito Santo tocar nele, e ele for o último daquele que é dito de chegar na plenitude dos gentios, deixa eu te falar, tá, você é gentio, eu sou gentio, não é que você é gentio, gente boa não, tá? Gentio é outra coisa. Se você não é judeu, você é gentio. Nós não é judeu, então nós é gentio. Quando completar a plenitude dos gentios, significa que a igreja, ela completou o tamanho dela. Ela vem lá desde Pentecostes, que ela começou, e vem juntando gente, cada célula tomando sua parte no corpo e tal. Tem uns que não quer ser braço, mas é braço mesmo assim. Então, meu irmão, mãos à obra, porque tem muita coisa para ser feita e é o braço que faz. Você desencosta, tá? Tem muita coisa para ser feita, tá? Sua igreja precisa de ajuda, mas não só. As pessoas ao redor de você precisam de ajuda, tá? Isso é igreja. E esse corpo vem se formando. Vai chegar um dia que, pam, entrou o último. Na hora que esse último entrar, a igreja, zup, a igreja vai embora. Porque aí então, nesse dia, completou o número dos conservos que somos nós. A quem Jesus amou, a quem Jesus chamou. E aí, a partir desse momento, nós vamos estar para sempre junto com Jesus. Seja onde for. Eu não sei se a gente vai ficar em Jerusalém quando Jesus voltar para cá, para colocar Davi no trono lá em Jerusalém, ou se a gente vai ficar lá, ou se a gente vem, assim como disse o pastor Beto lá, né, citando ele diretamente, não importa, estando com Jesus, onde estiver tá bom, porque vai estar ótimo, co-herdeiros com Cristo, tá? Irmãos de Jesus, membro da família real do Rei do Universo, esse é o dia. Aí a igreja, puf, ela sai daqui. E aí começa os últimos 7 anos da profecia de Daniel sobre as 70 semanas, das quais já se cumpriram 69, falta só uma semana adiante, são 7 anos, em que durante esse tempo Deus vai derramar de toda a ira dele sobre a terra.
E é curioso, né, que ao mesmo tempo em que a ira de Deus está em cálices, tem um outro cálice. Tem um outro cálice que é colocado diante de Deus pelos anciões, que é o cálice com a oração dos santos. Tá? Que alguém fala, acho que foi a Eliette que falou no grupo, foi a Meire, não sei. Tá? Mas assim, eu só notei que eu precisava lembrar disso, que é o seguinte. Não basta você só ler a palavra. Você tem que ler a palavra de Deus, sim. Mas você precisa orar. E a oração, ela não é um ritual que você fala um monte de coisa que você nem lembra depois do que você falou. Não. A oração é quando você conversa com Jesus. Você conversa, você fala, ele fala, você escuta. Você fala, ele escuta. Isso é oração. Porque a gente fala de oração, não confunda oração com reza. Não é a mesma coisa. Se você não souber orar, tem um especialista em oração que ensinou como é que ora. E você pode orar prestando atenção. Olha só, o tanto que é diferente uma oração ensinada por quem sabe, né? Pai nosso, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que o seu nome seja santo e que eu não fique dizendo, ai meu Deus do céu, que eu não fique usando o santo nome de Deus de qualquer jeito, porque santificado seja o teu nome. Não nos deixes cair em tentação. Jesus falando com Pedro. Pedro, fique esperto, meu filho, porque o diabo falou que vai te peneirar. Me pediu para te peneirar. Tá? Aí o que Jesus falou para ele? Ele não falou assim que ia, não, vou proteger, não vai te peneirar, não. Não vai te peneirar, não. Jesus simplesmente falou, fica firme, porque ele vai peneirar. Não nos deixes cair em tentação. Venha o teu reino. Que o seu reino seja estabelecido por toda a terra. Que a tua luz brilhe em nós. Que as pessoas vejam, quem nós somos, tá? Brilhando, tão somente refletindo aquilo que Jesus é. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha, porque eu não sei de nada. Eu estou aqui só, né? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como lá nos céus. Que o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dê, nesses dias difíceis, né? O pão nosso de cada dia é o Senhor quem dá. Nunca foi o governo, nunca foi a Caramuru, sempre veio de ti. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando você está orando e lembrando dessas coisas, é isso que a gente está falando. O pão nosso nos dá, quem dá é Deus. Lembre-se disso. Então, Pai nosso que estás no céu, olha só, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele fala uma coisa, perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Olha só que coisa, porque tem vezes que é difícil, tem gente difícil, né? Ou aqui em Minas, eu não sei, aí no Sul pode ser diferente, mas aqui tem um povo difícil. Tá? Quando você se lembrar desse povo difícil, você se lembra que eles são aqueles por quem Jesus morreu. Esse é o povo difícil. Perdoe as nossas ofensas, perdoe o nosso pecado, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você lembra que lá, quando o diabo foi peneirar Jó, ele pediu para Deus. Porque todo o poder é de Deus. Então, ore. Jesus, quando ensinou essa oração,
Ele não ensinou isso para você repetir. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Não foi para isso. Ele ensinou o que você precisava falar para Deus. Está tudo aí. Isso é relacionamento. Por quê? Porque quando se cumprir o livro das revelações, o que vai sobrar é o relacionamento. Você sabe qual que é uma das maiores alegrias que eu tenho? Uma, eu vou estar com Jesus. Eu vou conhecer a Deus. A outra coisa é que eu vou ter você, meu irmão, junto de mim, pela eternidade. Nós seremos amigos. Você é amigo do Beto, ficar próximo, nós podemos ser amigos pela eternidade. Porque quando Jesus fala assim, olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos. É isso. A paz da amizade, é disso que a Bíblia está falando. E aí, a gente entende o que são as taças cheias de oração dos santos. Tá? Eu nunca procuro tentar decorar as coisas. Eu quero entender como é que funciona. Aí nem decoro. Tá? Porque eu quero assim que a minha oração ela vá para dentro de uma taça de ouro para ser apresentada diante de Deus. E essa taça, ela não admite o pecado, ela não admite burrice. A oração, ela é uma oração inteligente, ela não é uma reza. E isso lá no livro de Apocalipse aparece como uma oferta para Deus. E nós temos a chance de poder fazer isso. Nós temos a oportunidade de ser essas pessoas. Nós podemos ter essas orações dentro de taças oferecidas para Deus. É o tempo mais incrível da história. Nem é incrível, é assombroso. Está vendo? A gente fala coisa errada, eu falo coisa errada. Eu uso errado a palavra. É assombroso poder participar disso. Nós não estamos tratando com a visita do presidente. Nós estamos tratando com o Rei do Universo. O Criador de todas as coisas, inclusive do universo. Esse é o momento que a gente está vivendo. Aí, continuando lá, no livro das Revelações, o que acontece? Lá no capítulo 12, a gente tem um resumão do que vai acontecer. Um sinal no céu, depois um outro sinal no céu, depois o arrebatamento, e aí quando acontecer o arrebatamento, o pau vai quebrar, né? A coisa vai ficar ruim. Então, hoje, qual que é a palavra de hoje para a minha vida? Quando Paulo fala assim a respeito da gente se confortar com essas palavras de que a gente vai ser arrebatado, que vai ter essa licença e tal, tá? Ele está falando assim que falar das últimas coisas, falar dos últimos dias não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Vai acontecer muita coisa ruim? Vai acontecer muita coisa ruim. Só que ninguém, absolutamente ninguém, vai agir contra a própria vontade. Ninguém vai ser jogado no inferno contra a própria vontade. Quem estiver indo para o inferno vai estar indo porque quis ir para o inferno, porque quis rejeitar. Ele rejeitou a Deus. E muitas vezes não é porque ele é ateu, não, é porque ele rejeitou. Eu estava vendo esses dias aí um vídeo lá com as últimas palavras de algumas pessoas. E tem uma pessoa lá que realmente me impactou, né? Que eu vi assim o cara falar aquilo. Se ele realmente falou aquilo assim, né? Coitado, faz tempo que ele morreu. Um sujeitinho chamado Maquiavel, né? O Maquiavel, ele falou o seguinte: quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Porque lá no inferno eu vou encontrar com reis, eu vou encontrar com governantes, com pessoas importantes, e nós vamos ter altas conversas, tá? Altos debates filosóficos sobre o papel do Estado, e eu vou poder conversar com pessoas inteligentes, e é muito melhor do que se eu fosse para o céu e chegar lá e tiver que conversar com aquele povo maltrapilho, bobo, burro. E assim, né? Ele não sabe, né? Ele realmente não sabe, né? Que a única coisa que vai ter lá é um lugar bastante ruim, né? Que é o inferno, mas que vai ficar bem pior depois que pegar e jogar no lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse. Tá? Então, o que eu queria assim que a gente tivesse pensando hoje, que
muito das coisas que a gente está falando aqui, e que no começo eu quis falar tudo uma vez, achei que, né, não sei se ia funcionar muito bem, mas que agora a gente vai falar pouco a pouco, do que nós estamos falando, o que é importante mesmo, por que existe o livro de revelação e por que ele é uma revelação. Ele é uma revelação não para que a gente adivinhe o futuro, porque para adivinhar o futuro é melhor você procurar um cartomante, porque não vai funcionar do mesmo jeito que não funcionaria no outro lugar, tá? Então, se a questão é adivinhar o futuro, não. Agora, se é para saber o futuro, aí a Bíblia diz como é que a coisa acaba. É desse jeito que a coisa acaba. E para que serve a gente saber disso hoje? Tem gente que se pela de medo. Se falar para a palavra Apocalipse, a pessoa se até arrepia. Já. Tinha um desenho animado lá do Rei Leão, né, que a hiena ficava passando medinho na outra. Ela fala assim, Mufasa, né? Aí a outra arrepia, fala de novo, Mufasa, né? Fala assim, Apocalipse, o cara arrepia as penas. Sabe por quê? É porque muita gente, muita mesmo, porque a porta é estreita, muita gente não quer nem pensar que vai passar pelo juízo. Acontece que todos nós vamos passar pelo juízo. Não sei se é com você, mas é tipo assim, você não querer ver o extrato da sua conta, né? Você não quer ver o extrato porque você sabe que ela vai estar ruim, aí você vai sentir mal como se isso fosse mudar o extrato. O fato de você não querer entrar em juízo com Deus, o fato de você achar que pode escapar do juízo, é uma grande bobagem, porque você vai passar pelo juízo. A única diferença é que aqueles que foram salvos vão ser tratados do juízo tão somente da forma como ele já sabe. Vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino que eu preparei para você. E aqueles que não querem, que não iam passar e tal, eles vão receber, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei quem que é você, nem sei porque que você está aqui. Tá? Você está perdendo seu tempo aqui, inclusive, porque você já está condenado. Nem te conheço. Direto do lago de fogo. A Bíblia diz que é assim que vai ser. Não pense que a Bíblia, no livro de Apocalipse, está contando uma historinha para boi dormir. Ah, não, que o lago de fogo não é bem assim. Tinha uma música antiga dizendo assim, que eu quero ir para o inferno, porque a música lá no inferno vai ser uma música melhor, né? Uma música quente. Não pense. Lá é um lugar de sofrimento eterno. E não imagine que no inferno vai ter alguém arrependido, porque não vai ter não. Vai ter gente com raiva, irada. Porque se ela tivesse uma gota de arrependimento, ela teria usado antes. Então, veja, você recebeu o Evangelho. O Evangelho frutificou no seu coração. Você entendeu. Tá? Então agora você vai caminhar para frente. E não vai abrir mão disso. Tá? Você vai buscar ansiosamente o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão acontecer. Busca tão somente o reino de Deus. E a palavra é muito clara quando ela fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Tá? Então, a gente não pode confundir as coisas. E hoje está muito fácil de confundir. A gente vive na era da velocidade. Nós temos um culto quase à velocidade. E a gente faz isso das formas assim, até muitas vezes a gente não percebe, né? Que a gente está cultuando a velocidade, achando bonita a velocidade e tal. Né? Só para você ter uma ideia, Nike é a deusa grega da velocidade. E olha eu aqui com a camisa da deusa grega. O nosso mundo, quando fala assim que o mundo jaz maligno, é porque é verdade mesmo. Você não precisa sair do lugar que você está para saber que o diabo está por aí. E lembre-se, só agora a gente está terminando sobre essa parte, porque eu quero dizer para vocês que nas próximas semanas agora, eu quero pegar ponto por ponto para a gente ir dissolvendo um por um. Você vai mandar mensagem lá no grupo de relacionamento, tá? Com as dúvidas que você tem, mas agora eu vou começar a cumprir um roteiro depois da gente ter feito essa geralzona toda nas últimas 4 semanas, tá? Mas assim, esse culto à velocidade está tentando fazer a gente tirar justamente o foco
do que está acontecendo. Então você respira, sacode a cabeça, tá? Olha ao seu redor e vê que o que está acontecendo, nós não temos mais um problema de saúde, nós temos um teste de domínio que está acontecendo. Você chega nos lugares, você já estende o braço para pegar a temperatura, ou na cabeça mesmo, né? É engraçado como a Bíblia fala que isso ia acontecer, que o pessoal já está se preparando para usar o sinal da besta, né? Mas assim, eu quero que você lembre disso, que o seu caminho agora é santidade, que você não vai ter coceira nos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, porque toda a palavra é boa. O livro de Apocalipse, você pode ler lá, tem coisa ruim que não se aplica a você, mas que você sabe que aquilo ali é o que você vai olhar para o seu próximo e falar, gente, se aquele caboclo ali não se arrepender, ele vai passar por toda essa desgraça que está escrito aqui. As pessoas estão desistindo, tá? Você não é daqueles que desistem, você é daquele que caminha firmemente para frente. Deus não tem prazer em quem anda para trás. Então, a gente vai conversar ainda sobre Apocalipse, nós vamos falar sobre o livro de Daniel, tá? Que agora a gente vai depois começar a ler Daniel do jeitinho que ele é, porque Daniel ele não fala do Apocalipse, tá? Ele não fala do jeito que o livro de Revelações é, mas ele conta toda a história até chegar nesse momento, e você precisa conhecer isso. Sabe por quê? Porque Daniel, ele conta a história logo antes do Apocalipse. E o livro de Revelação foi escrito para você saber dele nos últimos momentos. Tudo tem uma razão de ser. E ali você vai conhecer como é que a história acaba. E vai acalmar o seu coração. E vai lembrar que Deus é soberano sobre tudo. E vai orar. E vai ler a Bíblia. E não vai ficar focado no seu pecado. Você vai olhar em santidade. O Spurgeon, que é um escritor do século, acho que 17, é 18, Spurgeon. 18, né? Estava consultando a carta. Do século 18, ele já falava justamente a respeito disso. Da guerra ao pecado. Da leitura da Bíblia na própria Bíblia. Eu posso estar aqui falando com você porque a gente aqui está em comunidade, né? Eu me sinto honrado. Estamos aqui, a igreja reunida. Mas você vai ler na Bíblia. Você vai ler o texto, não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. Deus vai falar com você. Amém? Então, eu quero dizer assim que, lembre-se, as coisas não estão acontecendo por acidente. Deus tem controle sobre tudo. A gente vive debaixo de milagre. Algumas pessoas vão sair do grupo. Algumas pessoas vão sair da igreja. Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias elas iam ter como que coceira no ouvido, não queria. A pessoa não quer ouvir a sã doutrina. No inferno não vai ter ninguém enganado, vai ter gente lá que quis isso. Rebelião contra Deus, é isso que é a conversa. É só você se lembrar, não se esqueça, que depois dos 1000 anos em que em que Jesus está reinando sobre a terra, as pessoas vão, assim que o diabo sair da prisão, eles vão acender vela para o diabo. E fala que é multidão. As nações vão marchar sobre a redondeza da terra, apoiando o diabo, levantando-se contra o arraial dos santos, se levantando contra Jerusalém, que é o momento em que Jesus vai exterminar essa turma com o sopro da boca dele. E é assim que a história acaba. E também é assim que a história começa. Porque, como é que chega lá no finalzinho de Apocalipse? Até eu vi novos céus, nova terra. Porque já não existe mais para trás. E via Jerusalém descendo do céu como uma noiva, ataviada, vestida, pronta. Tá? E vou dizer mais só uma coisinha para a gente terminar. Tá? Quem não se interessa em saber o que vai acontecer no final, quem não se interessa pelas revelações, é tipo assim, meio que uma noiva que não está interessada no casamento. Você já viu isso? Você já viu uma noiva que não está interessada no casamento dela? Só se ela não gostar do noivo. Se é que você me entende. Tá certo? Então assim, a gente conversou sobre isso. De novo, os meus 20 minutos viraram 46.
Deus dê graça, né? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, porque nós queremos estar diante de Ti, nós queremos abrir a porta, com o Senhor batendo na nossa porta, para que o Senhor viva dentro da nossa casa, da nossa vida. Senhor Deus, nós queremos Te buscar de todo o nosso coração, porque nós queremos Te encontrar, nós queremos poder conviver com o nosso amigo, com o nosso Redentor, com o nosso irmão Jesus, que a gente tenha a fé para encontrar com Ele, que a gente tenha a fé para saber que nós somos família e dessa forma sermos santos, para que a gente possa andar diante de Deus, para que a gente possa se apresentar diante de Deus puros, imaculadamente santos, separados, porque é disso que a Bíblia fala. A nossa luta contra o pecado é uma guerra declarada. Nós declaramos guerra ao pecado. Nós queremos andar de forma separada de todo o resto do mundo. Nós queremos andar em santidade do jeito que a Tua palavra fala. É isso que nós queremos. Nós queremos conhecer mais e mais a Jesus. A gente quer ler a descrição que Jesus faz de si mesmo nos evangelhos. Nós queremos ler lá no livro de Apocalipse como é que a coisa termina, porque foi Deus que preparou isso tudo. Nós queremos conhecer, ó Pai, conhecer a Jesus cada dia mais. A gente não quer perder tempo com filosofia, porque isso não funciona. A gente quer conhecer a Jesus, porque é pelo sangue dele que a gente está aqui. É só por causa do sangue de Jesus, mais nada. A gente não daria conta, não tem o que fazer. Mas é Jesus. Te peço, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua presença, da Tua paz, do medo de Deus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor derrame mesmo o temor do Senhor sobre as nossas vidas. Que a gente tenha medo de Deus, sabendo que a gente não vai chegar diante dele de qualquer jeito. A gente só chega esforçando. Quando a Tua palavra fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é disso que a gente está falando. A gente quer ser sábio. Nós queremos temer a Deus, porque sabemos que é Deus quem tem o poder para jogar a pessoa no inferno. Então nós queremos andar de acordo com a Tua palavra, e aí a morte já não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por esses momentos. Agradeço pela Tua igreja. Agradeço pelos meus irmãos do Campeche. Agradeço de coração poder fazer parte dessa família. Agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoas, né? Até não sei qual que é o próximo prazo de vocês, aqui em Uberlândia, né? Estou longe, não sei, mas domingo a gente encontra, quinta-feira tem mais Fim do Mundo aqui, ok? Um abração para todos, tá? Até mais. Tem que mudar, cara. Tem que mudar, cara. Tá. Então, uma Claudinha Ferrão com o Carlos dos Santos e mais 30 pessoas com eles Onde? no Instagram. Não, essa Claudinha, isso é propaganda de outra coisa. Ah, tá. Tito.